Fala galera, tudo bom? Nesse vídeo eu vou apresentar um outro método de classificação de pontos críticos. Fala pessoal, tudo bom? Nesse vídeo eu vou apresentar um outro método para classificação de pontos críticos, tá bom? Bom, eu peguei o mesmo gráfico que a gente usou naquele primeiro vídeo de classificação de pontos críticos, tá? Para tornar a análise comparável e ficar mais fácil de vocês perceberem, certo? Então eu peguei o mesmo gráfico, aqui a gente tem um mínimo local, aqui a gente tem um máximo local, aqui a gente tem um mínimo local que também é global, certo? E aqui a gente tem um ponto de inflexão. Tá? Agora fazendo uma análise de segunda derivada, vocês conseguem ver que quando a gente tem um mínimo local aqui, certo? A gente tem que a função é convexa, certo? Então sempre que a gente tiver um ponto crítico e a função for convexa ou com concavidade para cima, a gente tem um ponto de mínimo, certo? Agora se a gente tiver uma função côncava e nesse intervalo que a função for côncava e a gente tiver um ponto crítico, a gente pode ter certeza que é um ponto de máximo, tá bom? Aqui um ponto de mínimo também. E aqui, quando a gente tem um ponto crítico e a gente com certeza sabe que a função ela mudou de concavidade, tá? A gente tem um ponto de inflexão, a gente sabe que vai ser um ponto de inflexão que está gerando esse ponto crítico, tá bom? Mudou de concavidade, ponto de inflexão que está gerando ponto crítico, tá bom? Bom, vamos aqui para o próximo slide, tá? Aqui nesse slide eu coloquei o gráfico da função original. Embaixo do gráfico da função original eu coloquei o gráfico da minha derivada, certo? E aqui embaixo eu coloquei somente a reta dos reais e na qual que eu vou fazer um estudo de sinal da minha segunda derivada, certo? Bom, vamos começar aqui, velho. Como vocês podem ver, a gente tem um ponto de mínimo aqui, certo? Um ponto crítico. Por que um ponto crítico? Porque a gente está zerando a função derivada, certo? E até essa linha branca, a função ela mantém a mesma concavidade. Como a gente sabe disso? A gente sabe porque, ó, descendo na linha branca aqui, a gente tem um ponto crítico da função derivada, certo? O ponto crítico da função derivada é um ponto de inflexão. Então aqui a gente tem um ponto de inflexão até aqui, até chegar nessa linha branca, a gente sabe que a função ela mantém a mesma concavidade. E nesse caso é uma concavidade para cima. Então esse ponto crítico ele só pode ser um ponto de mínimo, certo? Porque nesse caso a gente sabe que a segunda derivada é positiva nesse intervalo, tá? Bom, agora a gente tem que analisar a segunda derivada em outro intervalo, entre essas duas outras retas brancas, tá? Entre essas duas outras retas brancas, que são entre dois pontos de inflexão, a gente tem que a função é côncava, certo? E a gente tem um ponto crítico, certo? E como a gente sabe que a função é côncava aqui? Porque a segunda derivada é negativa nesse intervalo. E sabendo que existe um ponto crítico aqui, que só pode ser um ponto crítico de máximo, certo? Porque a função é côncava, tem a concavidade para baixo, certo? Aqui a gente tem um outro ponto de mínimo também, né? A função é convexa, então eu posso ter certeza que é um ponto de mínimo. E como eu sei que a função é convexa? Que eu olho para a segunda derivada e nesse intervalozinho a concavidade é para cima, porque a segunda derivada é positiva, tá? Bom, agora a gente chega aqui no último ponto crítico, certo? E a gente olha, bom, para a concavidade da função, certo? Agora a gente sabe que aqui é exatamente um ponto crítico da minha função derivada. Quando o ponto crítico da minha função original coincide com o ponto crítico da minha função derivada, a gente vai ter um caso de ponto de inflexão, certo? Então, a gente sabe que aqui é negativo, trocou de sinal, quando troca de sinal, trocou de concavidade, quando troca de concavidade é um ponto de inflexão. Então a gente sabe que aqui é um ponto de inflexão no caso, certo? Bom, no próximo vídeo a gente vai resolver um exercício aplicando esse conhecimento, tá? Um grande abraço e falou!